Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever, se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 12. Os primeiros seguidores de Davi. Esta é a lista dos primeiros seguidores de Davi que se juntaram a ele em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Eram hábeis no uso do arco e flecha, bem como na arte de atirar pedras com a funda, tanto com a mão direita como com a esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Versículo 3. Aiezer, o líder deles, e Joás, filhos de Semaá de Gibeá, Jeziel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote e Ismaías de Gibeon, um valoroso militar do batalhão dos 30, e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, de Gederate, Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufi. Versículo 6. Os coreitas Eucana, Isias, Azareel, Joézer e Gessobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns ofereceram seu apoio a Davi e aliaram-se a ele em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares, que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. Os rostos deles eram fortes e decididos como de um leão. E eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças galopando sobre os montes. Ezer era o líder e mais destacado entre todos. Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono. Versículo 13, Jeremias, o décimo, Machanai, o 11º. Versículo 14, estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade e chefes de exército. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000 soldados. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e conseguiram colocar em fuga todos os moradores dos vales da região, a leste e a oeste. Também vieram alguns do povo de Benjamim e de Judá e se juntaram a Davi na fortaleza. Versículo 17. Davi saiu para encontrá-los e lhes declarou: se viestes a mim pacificamente para cooperar comigo, estou disposto a receber-vos. Mas se viestes para me entregar aos meus inimigos sem que eu seja culpado de violência, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda.
Que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Versículo 18. Então o Espírito veio sobre Amassai, capitão e chefe do batalhão dos 30, e o motivou a declarar: Ó rei Davi, nós somos teus e estamos contigo, ó filho de Jessé. Shalom, paz seja contigo e com todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Versículo 19. Alguns soldados de Manassés também passaram a seguir Davi quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Todavia eles não os ajudaram, pois os chefes dos filisteus, depois de buscarem conselho, mandaram-nos embora, alegando: pagaremos com nossas próprias vidas se porventura ele desertar e vier a passar para o lado de Saul, seu senhor. Se porventura ele desertar e vier a passar para o lado de Saul, seu senhor. Versículo 20. Então, quando Davi retornou a Ziclag, estes chefes militares de Manassés começaram a segui-lo. Adna, Josabade, Gediael, Micael, Zozabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 homens em Manassés. Versículo 21. Eles colaboraram com Davi na luta contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram bravos guerreiros e nobres capitães no exército. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi, até que se formou um grande e ilustre exército, como o exército de Deus. Os guerreiros de Davi em Hebrom, versículo 23. Este é o número dos militares armados. Este é o número de militares armados para a guerra que vieram cooperar com Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul. Para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros treinados e prontos para o combate. Versículo 26. Da tribo de Levi, 4.600 soldados, inclusive Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais e chefes do seu grupo de famílias. Versículo 29. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000 homens, a maioria dos quais era até então fiel à família real de Saul. Era até então fiel à família real de Saul. Versículo 30. Da tribo de Efraim, 20.800 valorosos soldados, conhecidos por seus grandes feitos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome a fim de proclamarem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Versículo 33. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados corajosos, experientes e hábeis, com todo tipo de armas, prontos para guerrear, decididos a cooperar com Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 capitães, com 37.000 militares armados de escudos e lanças. Me fez lembrar aqui Efésios 6,
capítulo 10, caminhando com a armadura. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Voltando aqui em Crônicas, nós lemos, versículo 29, da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000 homens, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 valorosos soldados, conhecidos por seus grandes feitos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome, a fim de proclamarem Davi rei. Versículo 32, da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir. Sabiam como Israel deveria agir. Agir em qualquer circunstância. Sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados corajosos. Aqui me fez lembrar, nós devemos pedir a sabedoria para Deus. Quando nós precisamos, não sabemos o que fazer, nós pedimos e Deus dá sabedoria. Sabedoria é saber o que fazer e devemos, então, pedir a Deus sabedoria. Deus vai dar sabedoria e vai dar entendimento e discernimento para como nós devemos fazer, as atitudes que devemos tomar e as decisões. Versículo 33, da tribo de Zebulon, 50.000 soldados corajosos, experientes e hábeis, com todo tipo de armas, prontos para guerrear, decididos a cooperar com Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 capitães com 37.000 militares armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes, treinados e prontos para qualquer combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 soldados muito bem preparados. Muito bem preparados. Muito bem armados. Todos esses guerreiros que tinham pleno conhecimento das artes militares, em tempos de guerra, vieram a Hebrom decididos a proclamar Davi rei sobre todo o Israel. E todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi rei. Eles permaneceram ali com Davi durante 3 dias, comendo e bebendo, pois seus parentes lhes tinham preparado todas as provisões. De igual forma, todos que moravam na vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, camelos, mulas e bois os mantimentos necessários.
os mantimentos necessários. Pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, vinho e azeite, bois e ovelhas. Era suprimento com fartura, porque Israel estava muito feliz e em festa. Era muito suprimento. Era suprimento com fartura, porque Israel estava muito feliz e em festa. Veja aqui o que diz o comentarista. Quando Davi foi proclamado rei, houve grande júbilo e satisfação em todo Israel. A vívida descrição de um banquete oferecido para centenas de milhares de pessoas de todas as partes na coroação de Davi revela a visão messiânica enchendo o coração e a pena do cronista de esperança. Revela a visão messiânica enchendo o coração e a pena do cronista de esperança. Isaías 25, 6, 8, Zacarias 14, 9, 16. A visão do nosso grande banquete com o Messias passou para o Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus 8, 11, 12, Lucas 13, 28, 30, Mateus 22, 1 a 10, Lucas 14, 16 ao 24, Mateus 25, 1, 13, Lucas 22, 28 ao 30, Apocalipse 19, 7 e 9. Portanto, a ceia do Senhor Jesus é um verdadeiro antigozo daquele banquete vindouro. Mateus 26, 29, Marcos 14, 25, Lucas 22, 15, 18, 1 Coríntios 11, 23, 26. Agora estarei lendo o que diz aqui o comentarista da Bíblia King James Fiel. Esse capítulo compreende um longo período, desde os primeiros dias em que Davi se escondia de Saul no deserto, até sua coroação em Hebrom. As pessoas vinham a ele espontaneamente, sabendo que ele substituiria a casa de Saul. Davi, substituiria a casa de Saul. No início desse capítulo, Saul ainda era rei. Ninguém imaginava que Esbaal tentaria suceder seu pai, porque Jonatas era o manifesto herdeiro ao trono. Agora, referindo-se aos versículos 2 ao 7, esses arqueiros ambidestros e também experientes com a funda eram alguns dos próprios parentes de Saul, de Benjamim, que já se distanciavam dele. Davi não somente reuniu um grande número de partidários, mas muitos deles eram excelentes guerreiros. Referindo-se ao versículo 8 ao 15, um grupo de guerreiros endurecidos no deserto da tribo de Gade cruzou o rio Jordão para se juntar a Davi. Eles tinham atributos físicos e equipamentos necessários para serem soldados efetivos e estavam dispostos a suportar privações a fim de se juntar à causa. Dos versículos 16 ao 18, Davi não estava preparado para confiar em todas essas pessoas, especialmente os da tribo de Benjamim. Quando ele os advertiu dos perigos de traição, Amassai, o líder, confirmou seu compromisso. Amassai, o líder, confirmou seu compromisso sob a inspiração de Deus. O cronista quer que reconheçamos a direção divina na causa de Davi. Aí, referindo-se aos versículos 19 ao 22, homens de tão longe quanto Manassés se inscreveram para apoiar Davi. Os filisteus recusaram ter Davi e seus homens lutando contra Israel, temendo que Davi repentinamente virasse contra eles e passasse para o lado de Saul. E dos versículos 23 ao 38,
escreveu aqui o cronista. Mudando agora para o tempo da coroação de Davi em Hebrom, um exército totalizando mais de 300.000 juntou-se para seguir as ordens de Davi. Versículos 26 ao 28, não somente os filhos de Levi se deixaram alistar, mas até mesmo Zadok, que logo assumiria o ofício de sumo sacerdote, deixou-se contar. Agora, referindo-se ao versículo 29 e 30, assim diz o comentário. Os filhos de Benjamim finalmente empenharam seu apoio a Davi. Essa foi uma grande mudança de coração para eles, mesmo tendo existido apoiadores de Benjamim desde o começo. Versículo 16. Neste momento, toda a tribo de Benjamim tornou-se leal a Davi, embora o número dos seus soldados em 3.000 fosse ainda o menor de todas as tribos. Versículo 32. O cronista menciona especificamente a tribo de Issacar. Ele declara que eles sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, mostrando a convicção deles de que Davi deveria ser feito rei sobre todo Israel, totalizando 200 cabeças. Eles seriam responsáveis por um grande número de soldados. Aí, referindo-se ao versículo 37, assim escreveu aqui o comentarista: o alistamento de tribos do lado oriental do Rio Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés sublinha a unidade desse exército. E finalmente, dos versículos 38 ao 40. Esses guerreiros eram representantes oficiais de suas tribos. Os tempos ainda não eram prósperos, de modo que Davi não podia alimentar a todos. Eles trouxeram o próprio alimento fornecido por suas famílias e outros enviaram caravanas de provisões de lugares distantes, como as tribos mais ao norte.